Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Petrobras, a maior empresa de petróleo do Brasil. Empresa que vem distribuindo gigantes dividendos nesses últimos meses. Mas então, será que esse dividendo é sustentável? Será que eles mantêm essa distribuição ao longo dos próximos anos? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Vamos também no final dar uma analisada no preço da ação e o seu valuation. Então vamos embora, vamos para a análise sem enrolação. Iniciando aqui a avaliação da ação da Petrobras de ticker PETR4. A gente consegue ver que o preço hoje está em R$ 33,95 e que o seu dividend yield está em 34,05%. Lembrando que o dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído em dividendos. A gente consegue perceber também que nos últimos 12 meses a ação distribuiu R$ 11,54 por ação. Até por isso a gente consegue ver que o dividend yield está tão alto. Lembrando que essa distribuição aqui é nos últimos 12 meses e não do início do ano para cá. Então está englobando também parte dos dividendos e juros sobre capital próprio que foram distribuídos do meio do ano passado para cá. Como eu já tenho dito de uns vídeos para cá, a distribuição de dividendos ideal para nós é que ela seja acima de 6%. Hoje em dia, as ações do Ibovespa estão distribuindo uma média entre 4% e 5%. Então, 6% é ideal para a gente. E hoje a gente consegue ver que 34,05% de dividend yield é um indicador muito acima do normal. Praticamente impossível de vermos uma ação do nível da Petrobras distribuindo essa quantidade de dividendos normalmente. Mas vamos avaliar se esse dividendo é sustentável ou não. Aqui mais uma vez o dividend yield em 34,05%. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico para saber se esse dividendo é comum nos últimos anos. Olhando rapidamente aqui, a gente já consegue ver que esse dividendo não é recorrente. A gente consegue ver que em alguns anos a Petrobras não distribuiu dividendos e que em 2020 a distribuição foi praticamente zero. A gente consegue ver que esse crescimento na distribuição de dividendos veio a partir do ano de 2020, ou seja, em 2021 e nesse momento a distribuição de dividendos vem crescendo constantemente. A gente consegue reparar que a média de distribuição de dividendos, incluindo esses dois períodos que são bastante altos, está em 9,15%, ou seja, essa distribuição de 33,99% é incomum, é com certeza um lucro não recorrente. E a gente sabe que a Petrobras vem tendo um lucro altíssimo, principalmente devido ao preço do petróleo e à valorização do dólar com relação ao real. E o maior motivo para esse crescimento do valor do barril do petróleo é essa crise que estamos tendo entre a Rússia e a Ucrânia. Se repararmos, do ano de 2011 até o ano de 2020, a média de distribuição ficava entre 2,69% e 9,96%. Então hoje a gente tem essa distribuição grande que tende a continuar nos próximos anos de maneira alta, mas não necessariamente nesse padrão de distribuição. Mas temos que ficar de olho, pois se o barril do petróleo voltar aos preços normais, é possível que esse dividendo caia bastante. Olhando o gráfico aqui da distribuição de dividendos consolidada da Petrobras, a gente consegue ver que há um gap entre o ano de 2014 e 2018. Ou seja, a ação não distribuiu dividendos em 2015, 2016 e 2017. E no ano de 2020, a gente consegue ver que a distribuição foi muito pequena, sendo que ela distribuiu 0,00046 reais por ação. É uma distribuição praticamente zerada. A gente consegue ver que ao longo dos anos, a distribuição era de aproximadamente R$ 1 por ação, variando alguns anos para baixo e alguns anos para cima, mas sempre perto desse patamar de R$ 1. E a gente consegue ver que em 2021 já teve um crescimento para R$ 5,65 por ação e que em 2022 já estamos em R$ 13,41 por ação. Essa realmente é uma explosão de dividendos. Então, provavelmente essa distribuição de dividendos não será constante. Então, temos que ver os próximos anos, porque provavelmente essa distribuição deve cair. Lembrando aqui que nessa distribuição consolidada de dividendos, há a soma entre os juros sobre capital próprio e os dividendos que a empresa distribui. A gente consegue ver que no ano de 2021, a empresa distribuiu dividendos em abril, agosto e dezembro. E que em 2022 já há uma distribuição feita em maio, junho, julho, agosto e uma previsão já para setembro. E certamente haverá mais distribuições até o final do ano.
Outro indicador importantíssimo para sabermos se a distribuição de dividendos é sustentável é o dividend payout, que diz para a gente quantos por cento dos lucros são distribuídos aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 100%. Com isso, a empresa não distribuiria mais de 100% dos seus lucros aos acionistas. O ideal para nós é que a empresa distribua em torno de 75% dos seus lucros. Com isso, ela ainda teria 25% dos lucros para reinvestimento interno. Com esse reinvestimento interno, a empresa conseguiria aumentar os seus lucros futuros, sendo assim, a empresa também aumentaria posteriormente a sua distribuição de dividendos. Isso faria a bola de neve dos dividendos continuar crescendo ano após ano. Avaliando aqui o dividend payout da Petrobras, a gente consegue ver que em alguns anos não houve distribuição e que em 2018 estava aproximadamente 27%, em 2019 27%, mas que em 2020 houve uma distribuição de 144%, o que é muito ruim para nós investidores que estamos buscando uma distribuição de dividendos sustentável. Mas existe a possibilidade da empresa ter tido um acúmulo de lucros anteriores para essa distribuição. Porém, esse tipo de situação não pode ser constante em uma empresa. E a gente consegue ver que em 2022 já está havendo a mesma situação, uma distribuição acima do que a empresa lucrou. Então vamos embora ficar de olho nessa distribuição, porque isso pode gerar problemas graves futuros. A gente consegue ver aqui que a distribuição de dividendos média da empresa é de 78,29%, isso pegando o somatório dos anos. Mas a gente consegue ver que há grande oscilação na distribuição de dividendos da empresa, o que não significa que ela tem que estar fora da carteira de um investidor acionista de longo prazo, mas que ela não pode ser uma empresa dominante nessa sua carteira. Isso por causa dos riscos dela ser uma estatal e por ser uma empresa cíclica. As empresas de commodities normalmente têm uma variação muito grande com relação aos seus lucros, e isso é o que faz a empresa ter uma oscilação tão grande assim na sua distribuição de dividendos. Isso a gente consegue comprovar aqui nesse gráfico de lucro líquido da empresa. Em grande parte dos anos, ela apresenta prejuízo e, claro, em alguns anos ela apresenta lucros. A gente consegue perceber que os lucros da empresa vêm crescendo desde 2018 até o momento atual. Mas será que os lucros da empresa continuarão crescendo assim nos próximos anos? Se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal, que para você demora só 1 minuto, para a gente vale muito. Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora que falamos da distribuição de dividendos da Petrobras, vamos ver então se o preço da ação está valendo a pena a compra nesse momento. Vamos para o valuation. Analisando o gráfico dos 5 anos, a gente consegue ver que houve um crescimento e que nesse momento a ação está no seu preço máximo, estando hoje no seu máximo histórico. Olhando o gráfico do último ano, a gente consegue ver que a ação há um ano atrás estava sendo negociada a R$ 18,36 e hoje está sendo negociada a R$ 33,95. A gente consegue ver que houve um crescimento do preço da ação de 84%. É um crescimento bastante positivo. Mas avaliando a situação hoje com relação ao preço, se você comprar, saiba que você estará comprando a ação no ponto mais alto do seu gráfico. Está comprando ela em alta. Mas vamos dar uma olhada nos outros indicadores de valuation. Outro indicador que gostamos de avaliar é o P sobre L, que indica para a gente em quantos anos a empresa pagará para a gente em lucros o que nós investimos nela hoje. Ou seja, se a empresa tivesse 100% de payout todos os anos, a gente receberia em dividendos tudo que nós pagamos na ação da empresa em aproximadamente 3 anos, o que é bastante positivo. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 15, isso em linhas gerais. Mas vamos dar uma olhada no gráfico agora para saber se sempre foi assim. Em 2,74 de PL, normalmente acharíamos que essa ação, em linhas gerais, está barata com relação aos seus lucros. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico para comprovar se sempre foi assim. A gente consegue ver que no ano de 2017, o P sobre L foi muito abaixo do padrão normal da empresa. Então, com isso, temos que descartar o ano de 2017. E esse ano, infelizmente, invalida também a sua média histórica. Mas olhando com critério, a gente consegue ver que no ano de 2020, o P sobre L estava em 52. Provavelmente porque seus lucros estavam muito baixos com relação ao preço. Se notarmos aqui, o ano de 2014, 2015 e 2016, o PL da ação estava negativo. O que isso significa? Que a ação não teve lucro nesses anos, ela teve prejuízo. Isso porque o indicador é preço sobre lucro, sendo que o preço nunca pode estar negativo, então com isso o lucro é que foi negativo, e lucro negativo é prejuízo.
consegue notar que se excluirmos os anos onde o PL foi negativo, a ação teve uma variação de um PL de 8,41 e 12,02. Sendo que mais próximos dos anos de hoje, a ação estava com um PL em 2019 de 9,81 e que somente no ano de 2021 o PL da ação caiu para próximo de 3. Então significa que nesse momento a ação está realmente muito barata com relação ao seu lucro. É uma combinação muito boa. Um P sobre L muito baixo e uma distribuição de dividendos muito alta. Então, vale a pena ficar de olho. Outro indicador muito importante para o valuation é o P sobre VP, que indica para a gente uma proporção entre o preço da ação atual e o seu valor patrimonial. Um P sobre VP de 1 significa que a gente estaria pagando pela ação o preço equivalente ao seu valor patrimonial. Hoje, o indicador está em 1,08. O ideal para esse indicador, em linhas gerais, é que ele não seja maior do que 1,5. Normalmente, com esse indicador abaixo de 1,5, consideraríamos essa ação barata com relação ao seu valor patrimonial. Mas vamos dar uma olhada no gráfico para comparar com a sua média histórica. A gente consegue notar no gráfico que a média histórica do P sobre VP da Petrobras é 0,85 e que hoje ela está acima desse padrão. A gente consegue notar que desde 2015 houve um crescimento desse indicador, mas que de 2019 para cá esse P sobre VP vem caindo. Um P sobre VP abaixo de 1 indica que a gente estaria comprando uma empresa com desconto com relação ao valor do patrimônio da empresa. Mas hoje ela está um pouco acima dessa média histórica, mas ainda sendo considerada um P sobre VP barato, mesmo sabendo que nós já tivemos pontos onde essa proporção foi menor. Pessoal, se vocês chegaram até aqui é porque esse vídeo realmente ajudou vocês. Então, deixe o seu like e inscreva-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Então, inscreva-se e deixe nos comentários aí também qual é a próxima empresa que você quer que a gente faça a análise dos dividendos. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise dos dividendos da Petrobras. Um abraço e até a próxima!